Você sabia que dá para fazer acordo no tribunal do júri? Sim, é plenamente possível fazer acordo no tribunal do júri, e nós chamamos isso de advocacia compositiva criminal. Provavelmente você não deve ter ouvido falar disso até agora, principalmente no tribunal do júri, porque esse não é o tipo de coisa que você aprende lendo, esse é o tipo de coisa que você aprende vivendo. E hoje eu estou aqui para explicar para você a importância disso, alguns casos e como você faz para aplicar esse conceito de advocacia compositiva na tua advocacia criminal. E esse conceito parte de uma ideia inicial que diz respeito ao objetivo do advogado no plenário do júri. O advogado não está ali para provar nada para juiz, para promotor, para plateia, para si mesmo. Ele está ali para defender útil. E a defesa útil significa dizer no processo criminal a ausência de cárcere. O preso, o apenado, o acusado, aliás, ele não quer continuar preso. Ele quer sair o quanto antes, se não for possível absolver. Então é claro que existe um mito da posição do advogado enquanto aquele que busca a absolvição sempre, mas isso nem sempre é o mais eficaz. Às vezes o processo vai apresentar um quadro probatório que coloca o teu cliente na cena do crime. Você vai perder o júri se você for por tudo ou nada, se você for brigar. E uma série de elementos entra em questão quando a gente começa a pensar na possibilidade de fazer um acordo com o Ministério Público. Nem lá, nem cá. Um meio termo. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer é desmistificar a ideia de que todo júri é um espaço para guerrear, para batalhar, que o Ministério Público é inimigo, que a gente está ali para performar. Não. A gente está ali para conseguir, como diria o Zanoni lá da Confraria Criminal, que a gente está ali para tirar um pedacinho do bolo. Não está ali para comer o bolo inteiro. Se der para comer o bolo inteiro, ótimo. Mas se não der para levar o bolo inteiro, a gente está ali para tirar um pedacinho dele. O que é esse pedacinho? Um reconhecimento de privilégio, uma circunstância que atenua a pena, de repente uma desclassificação de uma lesão corporal, de um homicídio tentado por uma lesão corporal grave. Portanto, a intenção de executar a advocacia criminal compositiva reside exatamente na conexão entre a possibilidade de êxito do teu caso e o teu objetivo, que é ou tirar o cliente da cadeia no dia do júri, com uma absolvição, ou reduzir o tempo de pena para que no dia do júri ele saia, caso esteja preso preventivamente. Ou, caso não seja possível, que o tempo de cárcere necessário, mesmo no caso de condenação, seja o menor possível. Esse é o objetivo principal. Então, o cliente, quando você explica que ele vai ser condenado, de repente, por um crime de menor potencial, ou um outro crime, se ele recebe a informação de que com essa condenação ele vai sair da cadeia, você pegou a tua fatia do bolo. Então, no final das contas, o embate é entre o próprio ego, as próprias intenções e o objetivo do processo. E eu vou contar agora exatamente qual é o passo a passo para que você consiga executar esse método quando for conveniente nos seus processos criminais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, é claro, chegar no horário para a sessão plenária, 15, 20 minutos antes, com calma, se instalar. E esse é o primeiro passo. Chegar com calma, chegar ambientado na sessão de julgamento. Não parecer perdido, não parecer desorientado, não parecer assustado, não parecer combativo. Chegar com calma. E não raras as vezes o advogado tem que passar no detector de metal. A gente sabe que o promotor não passa, que o juiz não passa, mas o advogado tem que passar. Você vai brigar por isso? Você vai criar caso por isso, porque existe o Estatuto da Advocacia, que impede que os advogados sejam revistados? Não vale a pena esse conflito para você. Se você for conflituoso ali, essa informação vai chegar no juiz do fórum, da vara específica do júri. Claro que vai chegar. E você já vai ser tido como um advogado belicoso. Então, chegar com calma, chegar com tranquilidade, chegar sem querer, enfim, parecer belicoso, ou beligerante, ou, enfim, intenso nas intenções e não compositivo. A ideia é exatamente o contrário. Calma na chegada. Então, depois que você chegou na sessão plenária, identificou a sala de julgamento, você vai cumprimentar todo mundo que está ali, preferencialmente estendendo a mão. Bom dia, tudo bem? Prazer, meu nome é Paulo Veiga. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Com tranquilidade, com serenidade, para as pessoas saberem quem é você, que você é o advogado de defesa, e que você tenha que estar ali disposto a conversar, não disposto a brigar, disposto a trabalhar com naturalidade, com tranquilidade. Então, cumprimentar a todos é um passo fundamental para que você se apresente e as pessoas possam visualizar em você
a possibilidade compositiva. Depois que você cumprimentou a todos, chegou com calma no fórum, é hora do passo 3. Mas antes de contar esse passo 3, eu estou aqui para convidar você para conhecer a nossa mentoria prática de tribunal do júri. Lá a gente ensina não só técnicas como essa de composição, mas ensina você a inquirir, enfim, debater oralmente, a estudar um processo e, acima de tudo, a realizar um júri. Você pode, inclusive, ser acadêmico. Nós temos vários e vários mentorados aqui na oficina que são acadêmicos de direito. Então, se você se interessa por esse tema, eu tenho certeza que se interessa, porque está vendo esse vídeo até aqui, clica no link na descrição, em algum lugar desse vídeo, para identificar a nossa mentoria, saber um pouco mais e realizar um júri, caso seja do seu interesse. Voltando para o passo 3, o que você precisa fazer, depois de ter chegado com calma, depois de ter cumprimentado a todos com tranquilidade, é ir até a mesa da promotora, do promotor, e dizer: bom dia, tudo bem? Como é que vai? Prazer, meu nome é Paulo. Eu cheguei há pouco tempo no processo, eu cheguei há muito tempo no processo, enfim, mas gostaria de perguntar para a doutora está com a convicção formada em relação aos fatos? Ou será que, de repente, a doutora toparia conversar, tirar uma qualificadora, reconhecer um privilégio? E por que o Ministério Público toparia fazer um acordo como esse? Por uma série de fatores, e faz. Nós tivemos um júri agora há pouquíssimo tempo, dia 30 de setembro, no Fórum Criminal da Barra Funda, e nós fizemos um acordo. Era conveniente para o processo fazer um acordo. Era garantia de uma pena mais baixa e de uma possibilidade de progressão em pouquíssimo tempo. O cliente ficou felicíssimo com isso. Porque, de outro lado, nós iríamos para tudo ou nada. Condenação ou, de repente, o jurado poderia acatar a nossa tese. O acordo trouxe segurança e mais. O acordo faz com que a sessão plenária seja curtíssima. O promotor quer ir para casa, o promotor quer ir para casa. Eles dizem isso. Quero ir para casa logo, tem criança para cuidar, tem família para cuidar. Então, assim, ninguém do sistema de justiça quer fazer com que o processo dure mais do que ele pode durar. Então, faz parte dos termos do acordo dispensar a testemunha, dispensar o interrogatório e atingir o teu objetivo principal, que é fazer com que o cliente saia o quanto antes da cadeia. Ou saia no dia do júri, ou que a progressão aconteça daqui a 6 meses. Porque a gente não está ali para ganhar, para perder, ninguém é inimigo de ninguém. A gente está ali para atender os objetivos do nosso constituinte, daquele que confiou a vida, a liberdade. Então, sem vaidade, sem, sabe, a pretensão de ser um advogado brigador, arrogante. Inclusive, a gente já falou disso aqui na oficina, não funciona. Os estudos mostram que ninguém gosta de quem é arrogante. E os estudos nem precisariam mostrar, porque é evidente, ninguém gosta de quem é arrogante. Então, chegar com tranquilidade, chegar com calma, chegar com postura, cumprimentar a todos e fazer a proposta. Expor para a promotora quais são os interesses, o que se espera da pena, e o Ministério Público pode parecer que não, mas gosta de receber propostas como essa. E nós, em mais de uma oportunidade, em mais de um estado, realizamos acordos exatamente seguindo esse passo a passo que eu acabei de passar para você aqui nesse vídeo. Então, se você se interessa pelo júri, se você ficou com dúvida em relação a esse tipo de acordo, e se você já fez algum acordo com o Ministério Público no Tribunal do Júri, comenta aqui com a gente para que a gente possa conhecer e entender e explorar um pouco mais uma ferramenta que pode potencializar os resultados do seu julgamento na sessão plenária. Eu só fiquei com uma dúvida minha mesmo. O acordo com o Ministério Público, na minha cabeça, é uma ferramenta que você tem no seu arsenal, né? Uhum. E mais ou menos quando que você sabe que faz sentido usar essa ferramenta e quando que faz sentido, beleza, isso aqui eu tenho que ir pro pau, isso aqui eu tenho que brigar, isso aqui eu tenho que ser um advogado um pouco mais combativo. Porque o meu medo é virar um advogado muito passivo. Né? Não, e quando às vezes precisar dessa ferramenta, não ter que ser mais combativo. Isso é interessante. O filtro para que a gente defina qual processo ou não nós podemos fazer acordo ou não, ele reside no objetivo principal. Fazendo um acordo, o cliente vai sair da cadeia? Sim. Não, mas vai sair mais rápido. Eu proponho para o cliente, olha, nós temos opção A, ir para o tudo ou nada, e aí eu faço uma leitura do processo. O processo está bom para a gente tem chance de conseguir uma legítima defesa, uma desclassificação, tá bom, tem muita coisa, mas há um risco. O jurado é quem vai decidir, pode ser que mesmo com esse conjunto probatório, eu não estou prometendo resultado porque ninguém promete, mesmo com esse conjunto probatório, o jurado pode reconhecer que foi você, que não foi legítima defesa. Agora tem uma opção B, que é um acordo. O acordo a gente vai tirar uma qualificadora, vai diminuir a pena, o Ministério Público topou, e você vai sair com mais um mês de cadeia. Tá garantido, porque o jurado não vai votar diferente. E aí o réu é que vai decidir se ele quer ir para tudo ou nada, porque tem réu que quer, por exemplo, ser absolvido, é uma questão de honra. Mas a maior parte dos acusados quer sair da cadeia, o quanto antes ou no dia do júri. Então,
no final das contas, ser um advogado eventualmente muito passivo, se trouxer o resultado esperado, que é fazer o cara sair antes da cadeia, não é uma questão ruim. Porque o resultado que mais importa é tirar o cara antes. Então, se todos os júris que eu fizer, o Ministério Público quiser fazer um acordo, e aí conta também a questão da reputação. O Ministério Público sabe que vai ficar com você ali a noite inteira debatendo com você. A inquirição vai durar 4, 5 horas de cada testemunha, vai durar 3 dias o julgamento. É motivo de barganha. O MP talvez até pense, puta, podia condenar, mas cara, tá bom. 8 anos, beleza, 8 anos. 6 anos, beleza, tá bom. Vamos embora antes, eles vão embora antes. Então tudo isso conta. Quanto mais, né, credibilidade você passa em relação ao profissionalismo daquilo que você pode entregar, na visão do Ministério Público, ele sabendo disso, sabedor de quem é você, sabedor da tua capacidade, né, o Ministério Público se dispõe a fazer acordos. A gente tem um exemplo muito legal aqui no Tribunal de Júri de Curitiba, onde um promotor, o promotor mais antigo aqui da capital, tocou o processo desde o início, ofereceu a denúncia, pediu a pronúncia nas alegações finais, o cliente foi pronunciado, fez a instrução, ao final da instrução pediu a pronúncia, e no dia do julgamento, por ocasião do destino, e tem até vídeo disso lá no perfil do Instagram, havia pelo menos ali uns 40 novos promotores do estado do Paraná que estavam assumindo, estavam sendo empossados. Eu já havia feito vários júris com esse mesmo promotor, 6 júris, e havia ganhado 4 e perdido 2. Em todos nós tivemos embates. Nesse julgamento, como havia 40 promotores, o promotor, na minha opinião, é a minha leitura, 40 promotores não fazendo parte do julgamento, sendo empossados, estavam ali para assistir, ser recepcionados pelo maior promotor daqui, e nós fomos iniciar o julgamento e eu senti que ele estava com uma postura diferente. Eu aproximei dele, perguntei, né, se a convicção estava formada, enfim, e ele disse, olha, a gente consegue chegar no meio termo. Qual meio termo? Desclassificar de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, foi a proposta dele. E assim, né, uma proposta, eu nem proporia essa tese no dia do julgamento, minha tese seria outra. Mas eu percebi que as circunstâncias, o fato de eu já ter feito júris com ele, já ter ganhado a maior parte dos júris, nem é só uma questão de ganhar, é uma questão de fazer com firmeza, de dar trabalho, de fazer com que eventualmente nesse júri ele perdesse na frente dos 40 promotores. Para quê? Por que queria se submeter a fazer isso? Essa mesma hipótese pode acontecer para um promotor que está com uma criança pequena em casa, louco para ir para casa, fazendo um processo que ele tá nem aí para aquele réu, tá nem aí para você. Então são elementos fora do processo, que ninguém fala disso em nível nenhum, mas que fazem com que o Ministério Público tope fazer um acordo. E aí, qual que é o teu filtro? Atingir o interesse do cliente. O cara ser solto quanto antes.